Bom dia, me chamo Matheus, eu vou estar me apresentando um pouquinho para você me conhecer. Então, como eu falei, me chamo Matheus José, eu tenho 17 anos, eu já concluí o ensino médio em 2016, ano passado, e atualmente eu sou estudante de francês de modo autodidata. Então eu vou começar a contar um pouco da minha história e de como eu me interessei pelo idioma, de quais foram os meus primeiros passos até agora, como eu estou. Eu fiz uma colinha aqui pra mim não se perder. Então, primeiro foi pela busca da internet. Então eu queria fazer uma viagem, né? 2 anos atrás, com aquela inocência. E eu acabei achando uma foto da Torre Eiffel. E eu fiquei muito apaixonado. E eu queria ir pra lá de todo jeito. Falava francês, etc. Então, daí eu vi que no caso, o país aonde ficava aquela torre, que era linda demais, falava francês. Eu ficava na França. Então eu comecei a pesquisar um pouco, né, sobre o que seria esse francês. Então eu já joguei lá no YouTube já e pesquisei, né, como falar francês. Foi o primeiro vídeo que eu assisti, eu me lembro até hoje, que ele ensinava a bonjour e ça va, né? Bom dia, tudo bem. Então é uma coisa assim que eu comecei a aprender bem do básico mesmo, assim, porque na internet que eu via era somente aquele principiante raso mesmo. Então eu abaixei aplicativos grátis pelo Google Play mesmo. Então, por exemplo, tem um que eu uso até hoje, é o Mosalíngua, como falar francês, e é um aplicativo assim que sempre me ajudou, assim, desde a pronúncia, a gramática, entre tudo. Então é um aplicativo que me ajudou muito, entre outros. Então usei muito desses aplicativos. E vídeos no YouTube, sempre vídeos. Eu sou uma pessoa que gosta de escutar muita música, então assim, o meu celular até hoje, desde quando eu comecei a aprender francês, só tem música francesa. Praticamente não tem música brasileira. Então é uma coisa boa assim, por causa que de tanto eu escutar, ficou sendo mais fácil para mim aprender. E logo após, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de desenhar, né? E eu sempre postava esses desenhos no Instagram. Então, para conseguir um alcance maior no Instagram, a gente coloca a hashtag. E eu comecei a colocar a hashtag, a palavra desenho, só que em outras línguas. Assim como o francês, dessin. Então, teve assim muita quantidade de pessoas de fórum que curtiam meus desenhos. E uma dessas foi o Benjamin, que é um garoto de 16 anos. Ele vive no norte da França, na cidade de Strasbourg. E eu comecei a falar com ele, eu comecei a puxar papo, sem falar praticamente nada de francês. E eu perguntava somente coisas básicas, o que ele fazia e se ele estava bem. Então eu não conseguia passar disso, porque o meu francês era muito limitado. Então eu comecei a estudar mais. E nisso ele me apresentou uma amiga dele, chamada Liana, que é uma garota também de 16 anos. E ela mora na mesma cidade, estuda com ele, aliás. E essa garota, ela começou a paquerar eu. E foi uma coisa muito engraçada, porque às vezes ela falava que eu era très mignon. E eu não sabia o que significa isso, que é muito fofo. E eu ficava assim, sabe, sem o que responder. Pelo meu limite de vocabulário e também porque, né, uma pessoa do outro lado do mundo, assim, falando que a gente é fofinha. Mas então, eu tive muito contato com eles e, inclusive, quando ela começou a se aproximar de mim. E o meu francês foi indo, sabe, foi, digamos assim, se abrindo para um francês mesmo. E o que acontece é que, passados uns tempos, eu estudava e eu gostava tanto de conversar com ela que a gente começou um namoro virtual. Então a gente teve esse namoro virtual por 6 meses. E foi algo assim que, olha, foi uma experiência grandiosa, porque
além da questão do relacionamento, onde eu aprendi um pouco sobre o que seria um relacionamento à distância, eu também aprendi muito, muito francês. Então, assim, o que eu não sabia de quase nada, de repente ela começou a brotar muita coisa e eu não entendia nada. Então, eu era obrigado, assim, a estudar. E nisso ela me ensinava muito também, porque quando ela não conseguia explicar uma expressão pra mim, por exemplo, porque na língua francesa tem palavras que não fazem sentido, né? E então ela explicava a expressão em outra língua, ela explicava em inglês, daí eu ia no Google Tradutor e traduzia. Então a gente fazia chamada por Skype, chamada pelo WhatsApp mesmo, conversava pelo Instagram, por todos os lugares. Então era um contato 24 horas por dia que eu tinha contato com a língua francesa. E eu tinha uma vantagem, né? Eu comecei a participar por grupos no WhatsApp de francês. Até hoje eu participo. Antes de 24 grupos, hoje eu tô só em 6. Mas assim, eu até conheci uma pessoa que me ajudou também muito, chamado Bengali. Ele é um homem e mora na África Ocidental, na cidade de Facebook também. E eu sempre fazia videochamadas com amigos da França, da África, e dentre esses grupos, daí as pessoas que começavam a falar francês, daí ia pra Espanha, e enfim, eu tinha um contato assim bem amplo. Então é uma coisa assim que me ajudou muito pra chegar onde eu tô, sabe? Eu não digo assim que, nossa, eu sou bom, mas assim, eu agradeço muito a Deus assim pelo que eu sei hoje, porque assim, eu me esforcei em fazer o meu melhor, entendeu? E espero que você tenha gostado. Eu vou estar falando um pouco então em francês para estar fazendo um avaliamento, para estar conhecendo como que é a minha fluência no idioma, tá ok? C'est parti. Alors, bonjour, je m'appelle Mathéus, j'ai 17 ans, j'ai étudié le français il y a 2 ans, en mode autodidacte. J'ai un rêve de visiter la France, de visiter à Paris. J'étudie le français avec beaucoup d'amour parce que j'ai le grand plaisir de parler et d'apprendre avec les autres personnes. J'ai écouté beaucoup de chansons, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai parlé beaucoup. Je suis un garçon plein d'humeur et j'aime regarder les gens. Je crois que je suis au niveau B1 parce que je peux m'exprimer, je peux penser, je peux parler avec les autres personnes et enfin, c'est ça. J'espère que tu vas aimer. Ce fut un plaisir. Merci et à plus tard. Au revoir.